Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Já vou pedir para que vocês me sigam no Instagram e deixem o like nesse vídeo, é muito importante. Lá no meu perfil do Instagram já tenho postado muitos conteúdos, né, bacanas, vale a pena dar uma conferida. E hoje, né, o nosso vídeo é sobre ansiedade. Já tenho também falado sobre isso no meu perfil, mas aqui eu quis trazer um vídeo um pouquinho mais longo, mais profundo, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre isso. Então, bora lá falar um pouquinho sobre ansiedade, né, os transtornos de ansiedade, que é importante dizer que não é apenas um, existem várias configurações, né, de ansiedade. E acho importante a gente começar, né? Quando eu olhar para esse cantinho aqui, é porque eu tenho uma colinha, tá? Então, pra gente não esquecer de falar de nada. Acho bacana a gente começar falando assim, o que é um transtorno, né? É importante que a gente saiba isso. Então, diferente de doença, que é o que a gente sabe, que existe um curso, um prognóstico e uma causa, no transtorno a gente não tem isso. A gente não sabe a causa, ou seja, o que originou, né? O transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão e os outros transtornos aí que a gente tem na literatura. Então, o que, né, assim, por quê? Por que a gente não tem uma causa? Porque é multifatorial. Então, tem muitos fatores aí que passam, né, a influenciar no desenvolvimento de um transtorno. Seja a história de vida, a base biológica, o temperamento, né, a questão de ambiente que essa pessoa viveu, fatores, né, desencadeantes que às vezes pode levar, mas que não é a causa, e sim a combinação de todas essas variáveis. Então é importante que a gente saiba isso, que é multifatorial. Todo transtorno ele nunca vai ter uma causa isolada, não existe causalidade, existe uma correlação. Existe o quê? Uma combinação de múltiplos fatores que podem levar ao transtorno. Isso é importante que a gente saiba. E o que é um transtorno, né? Então, ele tem que gerar um prejuízo pessoal, um prejuízo profissional e social. E é importante que a gente diga também que hoje a gente tem na população uma prevalência de 5% de pessoas que têm transtornos. Porque ele precisa ter uma intensidade, uma frequência e um prejuízo clínico significativo na vida do sujeito ou para as pessoas que convivem com ele, né? Então, o que a gente tem visto muito na sociedade hoje são o que a gente chama de traços, que é diferente de transtorno, né? Então, eu não chego a ter um quadro, né, um transtorno de ansiedade, eu tenho um traço, ou seja, uma tendência, né, mais ansiosa, mas que ainda não se configura como um transtorno, né? Então, assim, eu tenho a tendência a ser mais ansioso, tenho comportamentos mais automatizados sobre essa perspectiva ansiosa, né? Me acostumei a ser desse jeito, então, assim, a gente diz que é um traço mais ansioso, mas que ainda não se configura como um transtorno de ansiedade, porque a gente precisa ter intensidade, frequência e prejuízo clínico significativo na sua vida ou para a vida daqueles que convivem com você, no âmbito pessoal, profissional e social. Sabendo disso, vamos falar então de ansiedade, né? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que você precisa da sua ansiedade. É muito comum que a gente escute, né? Eu quero eliminar, eu não quero mais sentir isso, é muito desconfortante, né? E preciso dizer que a gente não vai eliminar porque a gente precisa dessa ansiedade. Ela é uma emoção essencial para a nossa sobrevivência, né? Então imagina você de noite numa rua escura, você precisa de ansiedade naquele momento para que você se proteja, para que você saia logo daquele contexto e a tua vida seja preservada. Então é importante ter ansiedade. Ou quando a gente vai fazer uma apresentação, que a gente faça um vídeo, por exemplo, como esse, é importante que eu esteja também ansiosa para que eu me preocupe em entregar um bom conteúdo. Se eu não tiver ansiedade, eu não vou me estimular a me preocupar em trazer o melhor conteúdo, a me esforçar para me melhorar. Então, a ansiedade, ela tem uma função muito importante e muito adaptativa na nossa vida. E ela é uma resposta, né, para lidar de forma rápida diante de um possível perigo, né? Então, é ela que te faz, como eu falei, olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, a sair de uma rua deserta à noite. Ela é o que te potencializa, então, o instinto de sobrevivência. O problema mora em quando a gente percebe tudo como ameaça ou como perigo. É nesses casos que a gente acaba tendo aí uma disfuncionalidade dessa ansiedade.
Então, tem uma ansiedade racional, uma ansiedade que a gente pode chamar de boa, de saudável, funcional, que é essa que a gente falou, né? De enfrentar situações aí de desempenho, de proteção da vida. Mas a gente também tem uma ansiedade irracional, né? Uma ansiedade disfuncional que gera alguns prejuízos, que é quando o indivíduo ele não se vê com habilidades suficientes para lidar com situações ameaçadoras. E aqui entra uma equação de risco e recurso. Ou seja, os ansiosos eles sempre aumentam a situação, ou seja, o risco, e diminuem os recursos. Então eu aumento aquilo que está acontecendo como muito maior do que é, e eu diminuo as minhas capacidades de lidar com aquilo. Então a equação risco-recurso está desequilibrada nos ansiosos. E existe uma irracionalidade. Muitas vezes, se a gente parar para pensar de forma racional e com o auxílio de uma outra pessoa, no caso, a gente pode pensar aqui no profissional psicólogo, a gente consegue equalizar essa equação, né? De que existe sim recursos para lidar com esses riscos que os ansiosos normalmente aí criam por vezes ou às vezes vão enfrentar. Então não o ansioso aumenta a situação e diminui a sua capacidade de lidar com aquilo. E aí é uma ansiedade irracional, uma ansiedade disfuncional. Trazer um pouquinho dos sintomas, né? Então, a gente tem nos ansiosos muitas preocupações. Então, preocupação excessiva é um sintoma. E inquietação, né? Ou sensação de nervos à flor da pele. Então, o ansioso está sempre muito agitado, tem a sensação assim, de que ele vai explodir ou de que as coisas estão prestes a perder o controle e entrar em colapso, né? Essa sensação de nervos à flor da pele. Se cansa com muita facilidade, né? Então, o ansioso, vamos dizer assim, que ele queima muita energia mental, né? Pensando aí em mil possibilidades do que poderia acontecer, do que não poderia, e se sente muito incapaz de lidar com essas questões. Então, ele se cansa muito também a nível mental. Dificuldade em se concentrar, ou sensações de apagão, né? De branco na cabeça, isso é muito comum em pessoas ansiosas. Irritabilidade, então o ansioso também se encontra muito no humor um pouco mais ácido, mais irritável. Tensão muscular, se sente muito tenso, então, né, porque essa sensação de ter que ter controle, de controle no sentido para eu poder me proteger, porque eu não me sinto capaz de lidar com certas situações, né? Então você fica muito tenso. Perturbações do sono, né? Então às vezes acaba aí tendo dificuldade para dormir, né? Por ficar sempre muito em alerta, vigilante, porque precisa resolver essas preocupações aí que surgem à mente, né? Então isso é muito comum nos ansiosos. E qual que é a dificuldade, né, de quem é muito ansioso? Né? Então a gente também tem uma parte biológica, onde essa amígdala, que é onde, né, a gente tem as respostas de medo, os processos, né, de voltado relacionado à emoção medo, ela está super ativada. Então, devido a esse estresse meio que crônico de sempre muito preocupado, sempre muito vigilante, sempre muito estimulada essa amígdala. É como se essa amígdala já não conseguisse saber como se comportar de outra forma. Às vezes ela está hiperestimulada e nesses casos, quando a amígdala já não consegue mais fazer um processo natural, ou seja, se regular naturalmente pelo processo do corpo, é nesses casos que a gente precisa entrar com a medicação psiquiátrica nos controles de ansiedade. Então, quando a gente está numa ansiedade moderada, nos transtornos de ansiedade moderada ou grave, muitas vezes a gente vai precisar entrar com a medicação para justamente fazer essa parte biológica, de regular essa amígdala que foi hiperestimulada excessivamente, aí por conta das preocupações excessivas, por conta dos sintomas ansiosos, que agora a gente precisa entrar com uma medicação para fazer, né, assim, levar essa amígdala para um controle mais normal, né? E aí também tem a parte cognitiva, ou seja, a dificuldade dos ansiosos voltada à parte cognitiva. Então eles têm um repertório um pouco fraco, ou seja, não compreendem o que é a ansiedade também, fazem muitas distorções cognitivas, nós vamos falar disso, ou seja, eles distorcem a realidade, então é, muitas vezes o que tá se apresentando para eles é uma situação, mas eles percebem como muito maior do que é aquilo que eu falei de risco-recurso. Então, eles superdimensionam as situações. Isso a gente chama de distorção cognitiva. Então, existem muitos erros cognitivos nos quadros ansiosos. E pouco repertório comportamental para lidar com a ansiedade. Ou seja,
falta estratégias de regulação emocional. Então, para a gente poder assim fechar essa primeira parte aí de ansiedade, a dificuldade do ansioso por vezes, vai ser a parte biológica, e aí a gente tem que entrar com a medicação psiquiátrica, mas também a parte cognitiva, ou seja, desenvolver um repertório cognitivo, reestruturar possíveis crenças. Os ansiosos têm muitas crenças relacionadas à vulnerabilidade, a se sentirem incapazes, fracos, insuficientes, porque por conta da equação risco-recurso, então eu aumento as coisas e diminuo a minha capacidade de lidar com elas. Precisa ser reestruturado isso. Compreender o que é ansiedade, que a ansiedade não mata, como que a ansiedade funciona. Então, na TCC a gente trabalha muito com isso, de psicoeducar, assim como eu estou falando aqui para vocês, falar para o paciente o que é ansiedade, como ela funciona, quais são os sintomas. É importante que o paciente saiba muito sobre o seu quadro, sobre a ansiedade, para ele poder também lidar com ela de uma forma mais funcional. E desenvolver aí estratégias de regulação emocional, porque a gente não vai deixar de sentir ansiedade. E talvez isso seja o nosso primeiro passo no tratamento, também aceitar essa ansiedade como parte da condição humana, não lutar contra ela, porque a gente não vai conseguir eliminar a ansiedade, entender a função dela e torná-la adaptativa à vida humana, né? Assim, torná-la funcional, como a gente falou que ela tem os benefícios, né? Então, usar ela ao seu favor e não contra. Isso toda a gente faz em psicoterapia. A primeira parte do vídeo vai ser essa, tá? Se vocês gostarem muito, comentem nesse vídeo para eu fazer uma parte 2. E a gente vai se falando tanto por aqui quanto lá pelo meu Instagram. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.